O sexismo envolve o preconceito, os estereótipos e a discriminação com base no gênero ou no sexo de alguém. Ele está presente em várias culturas e nem sempre é fácil percebê-lo no cotidiano, especialmente quando você é quem o expressa. Embora todo mundo possa sofrer consequências do sexismo, as mulheres costumam sofrê-las de forma mais frequente e grave. Este vídeo tem como objetivo compreender o que é preconceito, sobretudo o preconceito ao gênero feminino, chamado de sexismo e seus efeitos. Preconceito é uma atitude, um pré-conceito anterior a um conhecimento, emitindo uma avaliação, um juízo de valor fundamentado a partir de estereótipos. Conforme Zanello, gêneros são relações de poder, também são construções sociais. Ela cita Judith Butler, a qual narra que gênero é uma performance, ou seja, a partir do momento que nascemos, somos ensinados a performar papéis sociais de acordo com o nosso sexo. Logo, o sexismo refere-se à discriminação que as mulheres sofrem devido ao gênero. Desde muito cedo, passamos por situações de desigualdade de gênero. Já na infância, as crianças são incentivadas a atividades conforme o seu sexo. É comum presenciarmos situações em que meninos são encorajados a brincar de carrinho, super-heróis. Em contrapartida, meninas são encorajadas a brincar de boneca ou atividades que remetem aos cuidados do lar. Deveras, as mulheres estão cada vez mais presentes no mercado de trabalho. Logo, a realidade de uma infância mais livre de preconceitos vem mudando aos poucos. Todavia, ainda notamos desigualdades em relação ao gênero. Segundo Alvarenga e Viana, abre aspas, questões sobre gênero aparecem nos documentos quando questionam a responsabilidade única das mães no cuidado das crianças e no espaço doméstico, e a não possibilidade de realização profissional das mulheres, fecha aspas. A sociedade cobra arduamente a forma como as mulheres devem se comportar, o que devem ou não vestir e como devem ou não ser os nossos corpos. E se algo fugir de um padrão pré-estabelecido, é visto como anormal ou inapropriado. Como vemos no artigo Preconceito de Gênero em Mulheres Praticantes do Esporte Universitário, escrito por Hillebrand, Gross e Moraes, deveras a pesquisa foi realizada com mulheres na Universidade PUC-RS. Nela foi relatado a discriminação com mulheres que praticam esportes no núcleo universitário e como elas são vistas, muitas vezes masculinizadas por praticar esportes e atividades físicas. As entrevistas relatam o quanto o esporte promove saúde e inclusão social, mas não é bem visto pela sociedade mulheres que os pratiquem. Contam também que a maioria desse preconceito vem da própria família. A discriminação sofrida pelas mulheres refere-se ao binarismo homem e mulher, pois os homens são vistos como superiores, mais competentes, devido à cultura machista e ao sexismo. No ambiente hospitalar, por exemplo, essa discrepância é também notável. Segundo Viana, no mesmo ano foi analisada a quantidade de profissionais do gênero feminino que se graduaram em medicina no Brasil, estando equiparada ao gênero masculino. Porém, no que tange às especializações ou às residências nas áreas cirúrgicas, encontra-se defasada. Assim, as suas competências intelectuais ainda são questionadas, simplesmente por serem mulheres. Após estudos comparativos, segundo Courtney, notou-se que, independente do gênero do cirurgião, os resultados pré-operatórios no que tange a mortalidade, complicações, readmissões e tempo de internamento dos pacientes são semelhantes. Contudo, quando se trata do desempenho das equipes, a maior representatividade feminina está associada a melhores desfechos clínicos e cirúrgicos e maior efetividade na comunicação centrada no paciente. Deveras, na atualidade, apenas 21,7% dos profissionais dos centros cirúrgicos são mulheres. Cabe salientar que a jornada de trabalho não favorece mulheres
que desempenham mais de um papel social. Contudo, até o momento, nenhuma mulher ocupou cargos na presidência do Conselho Brasileiro de Cirurgia. Do mesmo modo, o Brasil é um país com uma cultura fortemente sexista. Assim sendo, o machismo interfere nas relações sociais e na maneira como os indivíduos se percebem e percebem o mundo ao seu redor, bem como interfere diretamente na saúde mental de homens e mulheres. Segundo Zanello, abre aspas, em uma cultura sexista, o tornar-se pessoa é sempre estruturado pelo binarismo do tornar-se homem ou mulher, fecha aspas. Ainda conforme Zanello, essa distinção entre o sexo feminino e masculino surge no século XVIII, como forma de demonstrar que a mobilidade social ocorrida com o advento do capitalismo era possível a todos os homens, mas não às mulheres. Zanello estuda a maneira que as tecnologias de gênero, principalmente as mídias, influenciam na criação e manutenção dos gêneros. Ela percebeu que as mulheres se subjetivam a partir dos dispositivos amorosos e maternos. Isso quer dizer que elas sentem-se valorizadas ao serem escolhidas por homens como parceiras, a partir do ideal estético e pela maternidade. Cabe salientar que é imposto às mulheres este ideal, que as aprisiona e as faz consumir em torno de 25% do seu salário para alcançá-lo. Assim, é cobrado socialmente apenas das mulheres que se casam e tenham filhos. Segundo Zanello, as que não se submetem a essa lógica são julgadas como anormais, loucas. Deveras, mulheres a quais decidem não ter filhos e não se casar e dedicarem a carreiras, projetos pessoais, aos que não se enquadram como héteros, são a todo momento vistas como incompletas, como não realizadas. A sociedade vê como a única realização possível e elas a maternidade e o casamento heteronormativo. Apesar desse casamento ser considerado como um fator de aumento de risco do adoecimento psíquico das mulheres, ele é fator de segurança psíquica aos homens. Também, conforme Bandinder, a psicanálise e a medicina ajudaram na construção dos papéis sociais, colocando a mulher no âmbito privado e como única responsável à manutenção do casamento e dos filhos, cabendo a ela educar, cuidar. Assim, nasce a responsabilização e a culpa materna. Devemos lembrar que é importante a manutenção do capitalismo, que as mulheres tenham filhos saudáveis para que se consiga mão de obra barata. Portanto, notamos o quanto o sexismo é prejudicial às mulheres e aos homens, que se veem obrigados a desenvolver papéis sociais impostos a eles, sob pena de serem julgados pela sociedade. Contudo, as pesquisas evidenciam que as mulheres são tão competentes quanto os homens nos locais de trabalho. Cabe mencionar a má divisão das tarefas domésticas, posto que mulheres acabam tendo que dividir o seu tempo entre trabalho, casa, estudos e filhos, ou seja, elas possuem dupla e tripla rotina de trabalho não remunerado, causando um enorme sofrimento psíquico. Somando a isso, o sexismo se mostra como um dos pilares da nossa sociedade capitalista, estando atrelado às questões raciais. Ora, quem lucra com as manutenções dessas estruturas injustas na nossa sociedade? Sobretudo homens brancos e os detentores do capital, a partir da subjeção primeiramente de outros homens nas relações de luta de classe e após do subjugamento de homens sobre as mulheres. Deveras cabe a todos como sociedade e aos psicólogos combater as desigualdades e os preconceitos.